Então, veja, há imoralidade entre o povo de Deus. Ele não está falando dos de fora, ele está falando dos de dentro. Oh, mas isso é impossível? Se nós pensarmos com a mente de hipócrita, realmente é impossível. Mas se nós buscarmos pensar com a realidade, a gente vai ver que não é impossível, não é? Basta a gente olhar para a nossa própria vida e a gente vai ver que não é impossível. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o que ele já disse aqui, ó, no capítulo anterior, no 3. Irmãos, irmãos são parte da família. Está falando da mesma família. Não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Significa que crianças em Cristo é igual a carnais. Ou seja, então é porque todos estão na carne? Sim. Mas quando uma criança ainda é criança, que ainda não tem suas faculdades exercitadas no ensino da justiça, para colocar em prática a verdade na sua própria vida, experimentar por si mesmo, porque não tem entendimento, né? Suas faculdades ainda não foram desenvolvidas, espiritualmente falando. Ele não está falando aqui, não está citando idade aqui. Ele não está dizendo aqui dessas pessoas, dessa igreja aqui. Veja, ele está se referindo à igreja inteira. Ele não está citando aqui um número X de pessoas, nem está dizendo fulano, ciclano, beltrano. Não, ele não está dando número, ele está dizendo que, né, que aqui tem crianças espirituais. Ou seja, que ainda não se tornaram maduras espiritualmente falando. Ele não está citando idade dos seres humanos aqui, porque são pessoas, ou não? São anjos? Não, são pessoas. São seres humanos. Não está falando de anjo aqui, está falando de ser humano. Mas ele não está citando as idades. Se tem 40, 50, 60 anos, se tem 20, 30, se tem 12, 14, 16, 18, 21... Não, ele está falando aqui da parte espiritual. Não importa quantos anos a pessoa tem. E isso realmente é um problema. Porque quando a alma já é uma alma, não é, que é dona do seu próprio nariz, já é vamos dizer assim, maior de idade, né? Já atingiu sua maioridade, humanamente falando, meu Deus. Quanto mais velha a pessoa é, mais difícil é dela entender. Parece que ela esqueceu que quando ela nasceu criança. Porque se Jesus disse, importa nascer de novo. Aí o erudito lá disse, poxa, mas como uma pessoa velha pode voltar para o ventre da mãe e nascer novamente? Jesus disse, ei, cidadão, quem nasce da carne é carne. Tu vai voltar, tu vai ir e voltar. Quantas vezes for pro ventre da tua mãe, tu vai sair carne. O que eu estou te dizendo é quem nasce do Espírito. É necessário nascer da água do Espírito, água viva. A fonte é jorrar para a eternidade. A água, porque ela tem força vital nela. Mas estamos falando de uma água espiritual. Como Jesus foi lá, inclusive ele foi conversar com uma samaritana. E disse para ele, e as pessoas ainda não entendem. Ele falou, dessa água aí, que você beber, você vai ter sede novamente. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não estou falando de água mineral, não estou falando de água natural. E olha que os capítulos estão um do lado do outro, mas as pessoas ainda não entendem. Jesus não estava falando de coisas naturais, físicas. Ele estava dizendo, ei, acordem. É necessário que vocês nasçam do alto, nasçam do Espírito. A água que ele estava se referindo é a palavra pela qual a gente ouve e a fé vem, e a gente invoca aquele que deixou todas essas coisas para nós conhecermos. Então, essas crianças aqui, dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Ou seja, vocês ainda vivem mais como porteiros, vigiando a porta errada da carne e não a do Espírito. Está sempre vendo o que se passa na carne. Está sempre preocupado com a carne, está sempre preocupado com o corpo, com tudo que diz respeito a esse mundo. Mas e quanto à palavra, que tem poder para nos santificar? Por meio do Espírito Santo, que só tem ela, que é a verdade, porque procede dele. Veja, não tem outro método, não tem outra fonte. O Espírito Santo só usa a verdade que é pura e que procede da sua palavra, porque a sua palavra procede dele. Mas as pessoas que, veja, invocaram Jesus, receberam o Espírito dele, mas ainda estão com dificuldade de entender as palavras dele, porque recorrentemente elas estão apenas pensando, cogitando, movendo as coisas da carne, pensando nas coisas aqui de baixo, não nas coisas lá de cima.
fazendo uso das palavras do mundo, dos trejeitos do mundo, do modo operante do mundo e sendo completamente ignorantes das coisas do Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso Senhor tem nome, não é? Ele se chama Jesus. Então, se a mente natural, não é? Veja a alma, ela só se preocupa com as coisas do seu próprio corpo, tudo que diz respeito ao seu corpo, tudo que diz respeito a essa existência, ela está fazendo uso do que é espiritual? Ela está se desenvolvendo espiritualmente? Não. Se ela só sabe pensar no que os outros homens dizem, copiando e colando e compartilhando, ela está fomentando o quê? O seu lado carnal, a sua parte humana. É por isso que Jesus disse, é por isso que o Espírito Santo disse, por meio de Paulo, não foram chamados muitos de vocês de nobre nascimento, pessoas muito importantes e sábias desse mundo. Por quê? Porque as almas, não é, que estão cheias do material desse mundo, Deus não existe. Deus é coisa da nossa cabeça, o diabo também é coisa da nossa cabeça. Tudo isso foi criado para tornar as pessoas escravas. As pessoas já são escravas, querendo elas ou não. Não é a quantidade de bens que torna uma pessoa verdadeiramente livre, ou com a vida verdadeira. Não é porque uma pessoa desfruta, não é, de bens materiais nesse mundo que ela é o cara. Deus abençoe, irmão. Amém. Não é nada disso. Não é nada disso. Porque esse mundo, como nós conhecemos, ele está passando. Ele está passando. E ele vai passar. E essas pessoas que hoje se põem a sua confiança, não é, nas riquezas, sem ter consciência de que a parte que é imaterial é que está em perigo, porque esse corpo aqui não vai viver para sempre. Podem burlar o quanto quiser, não é? Podem burlar o quanto quiser, mas o corpo não vai viver para sempre. E nem esse mundo vai existir para sempre. Então veja, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos, então uma criança em Cristo é mundano. Ou seja, se compara, o seu comportamento é igual de uma pessoa do mundo. Por quê, gente? Porque humanamente falando, nós somos iguais. Os filhos de Deus, vocês não estão vendo aqui nenhuma auréolazinha na minha cabeça, nenhuma asa aqui, ó, não tenho. Não tem nenhuma diferença daqueles que são filhos de Deus, cristãos, para um outro ser natural, um outro homem, um outro ser humano, visivelmente, externamente, aparentemente, todos são iguais. O que muda é o que está dentro. Veja, o nosso caráter é algo que não se pode tocar. Mas o que nós produzimos por meio do nosso caráter, sim, pode ser tocado. É ou não é? As nossas ações, elas geram coisas nesse mundo. Agora, como geramos essas coisas, não é? Eis aí a diferença. Porque a árvore, ela é conhecida pelo seu fruto. Um espinheiro não pode dar uvas, nem azeitona. Assim como uma oliveira não pode dar uva. Cada árvore vai dar de acordo com a sua espécie. E a árvore do reino de Deus, os filhos de Deus darão fruto do reino, típicos do reino de Deus. Porque o reino de Deus está dentro de nós, pelo Espírito que Ele nos deu, o Espírito dele. Essa é a chave, esse é a porta, esse é o acesso ao reino celestial. Isso precisa ser demonstrado, isso precisa ser desenvolvido aqui. É disso que Paulo está falando. Então quem nasce criança, mesmo espiritualmente é criança. Nasceu criança e precisa ser desenvolvido, precisa crescer, precisa se desenvolver nessa nova natureza. E isso só pode ser por meio da palavra. A cada natureza tem o seu tipo de alimento. Jesus disse, o homem não viverá só mas de toda palavra que procede da boca de Deus, ou seja, a palavra de Deus. Então o alimento para o nosso novo ser que veio de Deus, vem de Deus, procede da palavra dele, não é das coisas do mundo. Não adianta o filho de Deus ficar buscando conhecimento no mundo, as coisas do mundo, achando que está crescendo em Deus, preocupado com negócios desse mundo, em obter mais dinheiro, mais fama, mais conhecimento de tudo que diz respeito a esse mundo. Não vai girar um grau, nada na escala espiritual. Não vai. E a fé, gente, vem pela palavra, pelo ouvir a palavra. Se não ouvir a palavra, e especialmente da de preferência pura, a fé não vai vir. E a pessoa vai continuar agindo, vivendo, pensando como um ser humano, mesmo sendo filha de Deus. Isso é uma criança espiritual. Porque ainda não tem conhecimento das coisas espirituais. Não sabe ainda discernir entre o bem e o mal. Tudo para ela é a mesma coisa. É a mesma coisa. E aí quando chegam uns falando, porque é desse jeito. É verdade. Aí chega outro falando, não, porque os seres humanos são anjos, que não fizeram parte ali da luta entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás.
Eles não tomaram parte, então são seres humanos. Não, porque os seres humanos são os filhos do maligno. Nós não temos a capacidade de chegar diante de Deus. Não, porque serão poucos os salvos. Porque não temos a dignidade do reino de Deus. Basta ver as nossas condutas. Mas olha, nós, os que tivemos mais esclarecidos, né? Me segue aí para mais informações. Compra o meu livro, compra o meu curso. Eu tenho vários cursos, eu até dividi, olha. Tem etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, o ano todo. Aí você vai fazer parte ali daquele grupo seleto dos salvos. Deus vai conferir a pulseirinha lá na entrada do céu, pra ter certeza. E é dessas bizarrices para maiores. É espada de igreja, toda sorte de doutrina, todo vento, não é? Tudo que gere lucro, tudo que gere, não é? Alguma coisinha ali pro caixa. Sempre termina em dinheiro. Sempre termina em dinheiro. E aqueles que não terminam em dinheiro, terminam em confusão. As coisas não se agrupam, não se casam de jeito nenhum. Não tem paz, não tem saúde. É ou não é? Não tem. Não tem alegria dentro de si mesmo. Não tem vida em si mesmo. Não tem. Mistura Jesus com demônio. E ainda é culpa de Jesus. E uma série de coisas desse nível. Isso é o paganismo. Gente, isso é o paganismo dentro das igrejas. Tornando os filhos de Deus lentos, morosos, preguiçosos.